Olá, tudo bem? Eu sou Carlos Sanqueta, professor e pesquisador. Sou membro do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Também participo das COPs, das Conferências das Partes da ONU sobre Mudanças Climáticas. Atuando como pesquisador e também colaborando no desenvolvimento de projetos, me tornei assim um expert em crédito de carbono no mercado de crédito de carbono. E sempre estamos aqui para repercutir, para comentar assuntos de especial interesse para esta questão dos projetos de crédito de carbono e para o mercado de crédito de carbono, um potencial muito grande para a nossa atuação profissional. E hoje nós vamos nesse vídeo repercutir aqui os resultados, os pontos mais relevantes da COP27, a última conferência das partes da ONU sobre mudanças climáticas que ocorreu no Egito recentemente. Vamos falar então aqui da COP27, vamos tratar desse assunto bastante importante que tem repercussões, tem desdobramentos relevantes para a nossa atuação. Lembro que esse vídeo faz parte do aquecimento da jornada do crédito de carbono, um evento no qual eu vou te mostrar o caminho para você faturar alto no mercado bilionário de crédito de carbono, mesmo começando do zero. Dias 28, 29 e 30 de novembro de 2022, a partir das 19 horas e 30 minutos. Será 100% online, 100% gratuito. Se inscreva no link da bio, ok? Muito bem, divulgado aqui o nosso evento, vamos adiante aqui, vamos tratar agora do nosso assunto principal, que é a COP27. Nós já tivemos, portanto, várias COPs, né? Conferências das partes. O que são as partes? São os países signatários, né? Signatários da Convenção Quadro da ONU sobre Mudanças Climáticas, a chamada UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change. Uma sopinha de letras aí, muitas siglas, né, existem nessa questão relacionada ao mercado de carbono, aos projetos de crédito de carbono, e aqui também não é diferente, UNFCCC, que é a Convenção do Clima, que veio lá desde 1994, né, nós tivemos a Rio 92, né, no Brasil, e depois disso decorreu dessa importante conferência, né, mundial, decorreu a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, e aí houve o início, né, das COPs, das Conferências das Partes, que são eventos anuais que se reúnem os países, né, signatários da Convenção do Clima. Vocês devem ter lembrança que a Convenção do Clima visa a redução da emissão de gases de efeito estufa no planeta, né, pelos diferentes países signatários. Muito bem, então tivemos aí já 27 COPs, 27 anos, né, de discussões contínuas, né? Ano a ano, todo ano ocorre uma COP em determinado lugar, e nós temos a COP27 mais recentemente no Egito. Tivemos aí, né, uma série de COPs importantes, dentre as quais eu gostaria de destacar duas em particular. A COP3, realizada em 1997, que decorreu dela o Protocolo de Kyoto, que criou um compromisso de redução de emissões de gases de efeito estufa pelos países desenvolvidos, países industrializados, que se comprometeram em reduzir em 5,2% suas emissões com base nas emissões de 1990. Então a COP3, bastante importante. Mas ela só foi ratificada no ano 2004, começando a valer em 2005, ok? Bom, e depois tivemos aí uma segunda COP bastante importante, que foi a COP21 de Paris. A COP21 dela decorreu, né, foi assinado aí o chamado Acordo de Paris, que é o acordo que visa a redução de emissões numa escala maior, que tem agora a assinatura, né, a responsabilidade por todos os países, não somente os países industrializados. Na época do Protocolo de Kyoto, somente os países industrializados se comprometeram a reduzir obrigatoriamente ou com medidas legalmente vinculantes, como se diz, a reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa. Os demais países, como é o caso do Brasil, que foram chamados de países não anexo 1, porque os demais que tinham compromissos eram chamados de anexo 1, não tiveram metas. Então o Brasil não teve metas, não teve compromissos, apenas voluntariamente atuou, ok? Mas no Acordo de Paris, que veio em 2015, né, COP21, nós tivemos aí então o compromisso assumido por todos os países signatários, não somente os países industrializados. E o Brasil, assim como outros países, apresentaram as suas contribuições ao Acordo de Paris no sentido de reduzir as emissões de gases de efeito estufa e também promover, além da mitigação climática, a
adaptação, medidas de adaptação e mitigação, ok? E o Brasil apresentou as suas reduções de emissões previstas, né, na ordem de 37% a 43%, com base nas suas emissões de 2005 para o período 2025 até 2030. Bastante, portanto, ambiciosa esse compromisso que os países apresentaram, no caso particular do Brasil também, ok? Então nós tivemos as diferentes COPs. E a última COP foi realizada no Egito em 2022 agora, e no ano passado tivemos uma COP importante, que foi a COP 26 de Glasgow, na Escócia. Muito bem, então já tivemos aí, né, alguns avanços importantes ao longo desse período longo de discussão, de deliberações, de estabelecimento de metas, de compromissos entre os países signatários. O objetivo final de toda essa estrutura, né, organizacional criada na ONU para reduzir gases de efeito estufa é exatamente a equidade, a estabilidade climática do planeta, afetada pela alta concentração de gases de efeito estufa decorrentes das atividades antrópicas, atividades humanas, ok? Então temos sempre trazido aqui informações sobre esse assunto das mudanças climáticas e as formas diferentes de mitigação e adaptação. No caso de mitigação, existe um mecanismo, né, de mercado, ou mais que um, na verdade, né? Na época do protocolo de Kyoto existiam 3 mecanismos de mercado: o MDL, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, para os países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. O Brasil foi um grande, né, beneficiário do MDL, né, se tornando o 3º maior país em termos de emissão de crédito de carbono. E também tínhamos os 2 mecanismos chamados comércio de emissões e a implementação conjunta, 2 mecanismos criados para uso exclusivo dos 39 países industrializados, ok? Muito bem, então estamos analisando aqui a COP e trazendo sempre informações relacionadas a essa temática. Lembro que este vídeo faz parte do aquecimento da jornada do crédito de carbono, que vai ocorrer em breve, né? Aí nos dias 28, 29 e 30 de novembro de 2022, a partir das 19 horas e 30 minutos, não percam, tá? Será online 100%, gratuito 100%, e você tem a oportunidade, né, de conhecer o caminho, né, para faturar alto nesse mercado bilionário de crédito de carbono, mesmo que você comece do zero, ok? Mesmo começando do zero. Pois bem, e não deixe de se inscrever, né? Faz parte então dessa jornada, né, a sua participação. Estamos contando com a sua participação, e se inscreva aí no link da bio, perfeito? Pois bem, e quais foram os principais pontos desta COP27 que ocorreu neste mês? Aqui tivemos temos um resumo dos principais pontos que a COP27 nos proporcionou. Disse que foi uma COP relativamente modesta, né, em termos de deliberações, em termos de resultados, mas 5 pontos que eu gostaria de destacar aqui, né, como os mais importantes desta COP, para que nós possamos conhecer melhor quais foram os desdobramentos, quais foram os resultados desta COP. Nós vamos elencar aqui 5 pontos que eu destaco aqui como os mais importantes dessa discussão. Primeiro, a criação de um fundo chamado Fundo de Perdas e Danos, né? Losses and Damages em inglês, né? São perdas, né, que já ocorreram, danos que já ocorreram por conta do efeito das mudanças climáticas. Então, este fundo foi, enfim, acordado, tá? Já havia discussão a respeito desse assunto e agora sim temos, né, um encaminhamento a respeito da criação deste fundo. Bastante polêmico, bastante difícil a negociação, mas tivemos aí, enfim, um resultado, um sucesso, né, no encaminhamento da criação desse fundo, do reconhecimento da importância de recursos financeiros para financiar, para dar subsídios aos países que já sofreram algum tipo de dano, de efeito, né, das mudanças climáticas. Fundo de perdas e danos, isso é bastante importante. Segundo, um ponto bastante relevante para nós que atuamos, né, no mercado de crédito de carbono foi o reconhecimento da importância, né, e pela primeira vez se usou esse termo, né, que eu venho usando aqui, né, nas nossas apresentações, nas nossas conversas aqui, nos nossos vídeos, né, a menção às soluções baseadas na natureza. Nature-Based Solutions, soluções baseadas na natureza, são várias tipologias de formas de mitigação, projetos de crédito de carbono que visam exatamente usar a natureza em nosso benefício para reduzir gases de efeito estufa, para promover a remoção. Nós temos 2 caminhos aí, a redução e a remoção. Redução significa de deixar de emitir, e remoção significa retirar
as emissões de gases de efeito estufa que já foram provocadas aí pela humanidade. E as remoções são particularmente bem feitas, digamos assim, pelas árvores, pelas plantas, pelos ecossistemas de uma forma geral. Não só as árvores, mas os ecossistemas, as plantas, né, em geral, promovem a remoção, mas particularmente as árvores. Por quê? Porque elas estocam bastante carbono, né, na sua biomassa, tem esse potencial bastante elevado. Além disso, tem longevidade, né, vivem por um longo período de tempo, portanto, exercem esse papel de mitigação de uma forma, a remoção bastante prolongada, o que é bastante importante. Lembrando que sempre, né, nas ações de mitigação nós temos que ter benefícios reais, concretos, mensuráveis, portanto, possíveis de serem quantificados, monitorados e de longo prazo. Esses são 3 pilares fundamentais da mitigação climática dos projetos de crédito de carbono que visam atingir esse objetivo. Então, a menção às soluções baseadas na natureza foi um excelente resultado, né, com a consideração, o reconhecimento, né, das soluções baseadas na natureza foi bastante importante também nesta COP. Um outro ponto que foi bastante discutido foi a relação, né, das mudanças climáticas com os combustíveis fósseis. Vocês sabem, né, eu tenho dito aqui também que os combustíveis fósseis, né, petróleo, gás natural, carvão, né, são os principais combustíveis fósseis, as principais matérias-primas, né, energéticas para a produção de combustíveis, para o nosso uso no mundo inteiro, né? O Brasil tem uma matriz energética um pouco melhor que muitos países, mas no mundo em geral, por volta, depende do ano, depende da forma de cálculo, mas nós temos aí mais de 2/3 das emissões mundiais decorrentes da queima, da combustão dos combustíveis fósseis, né? E aí nós temos, portanto, muitas emissões associadas aos transportes, às indústrias, à geração de energia, ao consumo de energia, assim por diante. Então nós temos aí um ponto bem importante sempre nas discussões das COPs, são os combustíveis fósseis, né? Nós temos que trabalhar fortemente na descarbonização da nossa economia, da nossa sociedade. E reduzir combustíveis fósseis é bastante importante. Porém, esse assunto exerce-se muito lobby, né? Por conta das empresas do setor petrolífero, do setor energético e assim por diante, né? Então não é uma matéria fácil. E na COP não foi nada fácil essa discussão. Toda vez que se fala de descarbonização relacionada aos combustíveis fósseis, há muita reação, né? A toda ação corresponde a uma reação igual e contrária, muitas vezes até maior, né, nesse caso, né, as empresas do setor não querem muito abrir mão de determinadas, o status quo, digamos assim, da situação atual, até porque, né, elas são bastante lucrativas, né? Entre as maiores empresas do mundo aí existem muitas e muitas petrolíferas, né, muitas empresas que atuam com as energias não renováveis. Então, os combustíveis fósseis nós vamos também falar um pouco mais aqui no nosso vídeo, mas foi um assunto bastante discutido, bastante debatido e com alguns assuntos espinhosos aí para encaminhar. Um outro ponto, o quarto aqui, é a questão do chamado 1,5 graus, né? O limite aceitável, o limite tolerável, melhor dizendo, né? De aumento da temperatura. Já passamos de 1 grau a partir das referências da Revolução Industrial, né, dos níveis pré-industriais, de 1 grau, nós já passamos aí, né, o aumento da temperatura em média global no planeta. Então nós já temos mais que 1 grau. E se estima que esse número pode chegar aí até 2 graus ou até mais, né, até o final do século, aumentando gradativamente, quem sabe até numa velocidade mais rápida do que nós esperamos. Isso tem sido monitorado, tem sido avaliado, tem sido continuamente trabalhado, né, por diferentes instituições do mundo inteiro. Esforços nesse sentido têm sido feitos para avaliar qual é realmente o efeito, né, em termos de aumento de temperatura ao longo do tempo. Mas já temos um aumento concreto de mais de 1 grau e se prevê que o limite superior, né, o valor máximo aceitável, tolerável, não é nem aceitável, tolerável, que poderíamos admissível, portanto, né, esse valor de 1,5 graus, segundo prevê o próprio Acordo de Paris. Então, esse também foi um ponto bastante fortemente discutido nesta COP e também com muitas dificuldades de negociação. Mas vamos falar um pouco mais sobre isso também na sequência, ok? Então esse é o quarto ponto. E o quinto ponto, bastante relevante também, que já vem sendo discutido há bastante tempo, né? É o tal do financiamento climático, a criação do Fundo Verde para o Clima, que prevê aí o aporte de 100 bilhões de dólares por ano a partir de 2020, que não vem sendo cumprido, né, por falta de apoio financeiro, principalmente das maiores economias do mundo, né?
Então, nós temos aí uma longa discussão já com relação ao financiamento climático, e esse fundo de 100 bilhões ainda não se materializou, ainda não tivemos, né, concretamente aporte de recursos suficientes para o financiamento climático, financiamento das ações em vários âmbitos das discussões climáticas. Então nós temos esses 5 pontos, lembrem aí, né? Primeiro, fundo de perdas e danos. Segundo, menção às soluções baseadas na natureza. O terceiro, os combustíveis fósseis. Quarto, 1,5 graus do Acordo de Paris, redução, né, da temperatura ao longo do tempo. E quarto, financiamento de 100 bilhões de dólares por ano. Esses são os 5 pontos mais relevantes que foram tratados na COP27. Ok? Então, esses pontos sendo elencados, vamos detalhar um pouco aqui, né? Lembrando aqui que nosso vídeo, né, no momento aqui, faz parte, né, do aquecimento da jornada do crédito de carbono. Um evento no qual eu vou mostrar o caminho para você faturar alto no mercado bilionário de crédito de carbono, mesmo começando do zero, dias 28, 29 e 30 de novembro de 2022, a partir de 19 horas e 30 minutos. Será 100% online e 100% gratuito. Se inscreva, portanto, no link da bio. Não deixe de participar da Jornada do Crédito de Carbono, um evento bastante importante para você conhecer mais, se aprofundar, né, esclarecer vários pontos que você tem certamente, né, de interesse a respeito desta matéria. Então, tivemos aqui esses 5 pontos de discussão bastante relevantes na COP27. Pois bem, vamos detalhar um pouco mais, perfeito? Então, o fundo de perdas e danos, que é o primeiro ponto aqui da nossa pauta, né? Ela não é uma discussão recente, já vem sendo, né, discutido esse assunto há bastante tempo, não é de agora, né? Porém, esse tipo de financiamento ganhou muita força mais recentemente, principalmente neste ano. Neste ano nós tivemos bastante discussão, né? Neste ano 2022, muita discussão a respeito desta matéria. Voltou a carga com força bastante grande, né? Haja vista alguns danos e perdas que alguns países sofreram. Então, danos destrutivos que alguns países, né, não podem prevenir ou se adaptar, né, com seus atuais recursos, né, devem ser alvo, né, de financiamento para prevenir e até mitigar, né, estes danos, essas perdas e danos decorrentes das mudanças climáticas nestes países, em alguns países em particular. Claro, todos os países, de uma forma ou de outra, sofrem com as mudanças climáticas, basta nós querermos reconhecer isso, né? As evidências são mais do que concretas. Então, um exemplo disso é o Paquistão, um país da Ásia, né, que ficou com cerca de 1/3, né, submerso, né, do seu território depois de fortes cheias. E também um outro exemplo aqui é a Nigéria, né, um país da África, né, que também enfrentou enchentes históricas muito graves, né, neste ano. Portanto, 2 exemplos de países que sofreram muito, né, com as mudanças climáticas, e nós imaginamos que o globo todo, né, todos os países signatários têm que fazer esforços no sentido de contribuir com a causa, ou seja, financiar medidas para mitigar, para reduzir, né, para minimizar os impactos destas perdas e danos. Portanto, esse assunto é bastante já debatido na atualidade, mas ele vem de momentos pretéritos. Esse é o segundo, esse é o primeiro ponto aqui bastante importante nas discussões da COP. Então, houve um apelo para que as nações mais ricas, as nações mais desenvolvidas, pudessem aportar recursos para compensar os países mais pobres afetados pelos eventos climáticos extremos, né? E finalmente isso ecoou, né, junto às nações mais desenvolvidas, num resultado mais concreto ao longo das discussões da COP27. Então, até o momento, ainda não está muito claro a origem desses recursos financeiros, né? Os aportes serão de onde, né? Exatamente de que países, de que partes. Porém, foi previsto que será criado um fundo de perdas e danos, né? E esse fundo, portanto, bastante relevante aí para a nossa atualidade. Então, de onde virá esse recurso ainda não se sabe, né? Quais países específicos vão contribuir e com que quantidade de recursos não está definido, porém foi definido que esse fundo deverá existir para contribuir com os países mais afetados pelas mudanças climáticas. E discussões sobre isso devem ser realizadas, né, também na próxima COP, ou até mesmo depois, na sequência, para que sejam implementadas as ações concretamente, no sentido de, né, obter os recursos e transferir esses recursos de maneira tal que esses países mais afetados sejam beneficiados.
Okay? Então esse é um aspecto bastante importante das discussões da COP27 que teve êxito. Parcial, mas teve êxito. Então o fundo de perdas e danos será digamos, a gente pode dizer um eterno trabalho, né? Já visto uma realidade climática cada vez mais violenta, não tem né, como fazer isso num momento e esquecer, né, o assunto. Temos que continuar, manter, né, essa questão sempre na pauta para podermos avançar, né, para que não falte recurso, para que haja, né, meios para combater as perdas e danos já ocasionados pelas mudanças climáticas. Então, será que vai haver recursos financeiros que baste para, né, para que atendamos essa demanda? É uma questão a ser, né, discutida. Será que esses recursos financeiros previstos hoje, ou imaginados hoje, planejados hoje, serão suficientes no futuro, já visto cada vez mais o crescente problema? É uma questão que teremos que acompanhar. Ok. O segundo ponto aqui é a menção às soluções baseadas na natureza, as Nature-Based Solutions. Né? Um destaque importante apontado é o chamado Plano de Implementação de Sharm el-Sheikh, aqui nessa COP27 no Egito, que é um documento formal, né, que trouxe pela primeira vez a menção a esse termo, né, SBN, né, Nature-Based Solutions, ou em português, Soluções Baseadas na Natureza, né, NBS em inglês. Então essa sigla, como tem muitas siglas, né, nessa questão aqui das mudanças climáticas, essa sigla diz respeito a abordagens e ações que visam não apenas proteger um determinado ecossistema, como florestas, recifes de corais, etc., né, outros tipos de ecossistemas, manguezais e assim por diante, mas também estimular ações para gerenciar esses recursos naturais de uma forma mais sustentável, minimizando também os efeitos da crise climática. Portanto, nós temos aí as questões de mitigação relacionadas aos projetos de Nature-Based Solutions, Blue Carbon, carbono azul, né, RED, redução das emissões por desmatamento e degradação florestal, ARR, Reforestation, Revegetation, que é reflorestamento e revegetação, entre outras, né, inclusive agricultura regenerativa e assim por diante. Então, além da questão de mitigação, né, contribuição com a redução e remoção de emissões, né, também a questão de adaptação e os impactos, esses ecossistemas como sendo vítimas também das mudanças climáticas. Então, no documento do artigo 14, né, lá da COP, né, incentiva as partes, são os países, né, aparece lá essa menção, né, que são os estados, né, que participam da COP, a considerar conforme apropriado, diz lá, soluções baseadas na natureza ou abordagens baseadas em ecossistemas. Então, isso foi uma vitória, né, conseguir que esse assunto que praticamente não era assim, não ganhava, né, a força necessária para emplacar, né, ações mais concretas, agora parece ser, né, como eu digo, a bola da vez. Trabalhar com questões relacionadas às Nature-Based Solutions é realmente agora o momento apropriado, doravante, certamente com muito mais intensidade. Lembro que esse vídeo faz parte do aquecimento da jornada do crédito carbono, sempre lembrando aqui, né, que é um evento no qual eu vou te mostrar o caminho para faturar alto no mercado bilionário de crédito de carbono, mesmo começando do zero, perfeito? Ok, dias 28, 29 e 30, né, de 11 de 2022, a partir de 19 horas e 30 minutos, 100% online, 100% gratuito. E se inscreva, não deixe de se inscrever no link da bio. O terceiro ponto aqui que eu destaco da COP27 é o 1,5 graus do Acordo de Paris. Então, na COP26, lá no ano passado, né, em 2021, em Glasgow, né, na Escócia, os países definiram uma redução gradual dos subsídios, né, aos combustíveis fósseis, né, diminuir aí o estímulo ao uso desses combustíveis fósseis, ao carvão, petróleo, gás, né, etc. Porém, em 2021, alguns países, a Índia junto com a China, dois países grandes, emergentes, né, pediram para mudar o termo eliminar gradativamente, já existia essa menção, dizia lá, eliminar gradativamente por reduzir, né, mudou-se o termo para reduzir gradativamente, né, então eliminar é uma coisa, reduzir é outra, reduzir gradativamente, né, o uso dos combustíveis fósseis, os subsídios decorrentes de aplicação de políticas públicas nos diferentes países. Então, antes da aprovação lá do texto de Glasgow, a Índia, junto também com apoio e suporte da China, dois países que usam muitos combustíveis fósseis, né, hoje são grandes emissores de gases de efeito estufa, pediram para mudar os termos de eliminar para reduzir, né, os subsídios, os incentivos aos combustíveis fósseis. Isso foi
então colocado lá para aprovação no texto final do pacto, chamado Pacto de Glasgow sobre o uso desses combustíveis. Realmente foi alguns passos na frente, mas teve um passo atrás aí, né, porque a mudança na palavra pode significar muito. Então houve muita crítica, né, pela presença forte aí dos lobistas do setor de fósseis durante as discussões dessa COP. Então há, como eu disse para vocês, muita pressão, muito lobismo, né, por parte das empresas e do setor petrolífero, do setor de combustíveis fósseis, para que essas questões aí não avancem muito, porque eles, né, têm muitos interesses. Então esse assunto dos combustíveis fósseis realmente, né, é algo bastante sério, né, bastante importante. Então nós temos que pensar aí que, né, sempre existem interesses para que nós possamos atingir certos objetivos. Nós temos que superar, né, essas barreiras. Essa questão dos combustíveis fósseis, né, que é o terceiro ponto aqui que nós estamos tratando, houve aí, né, bastante impasse, bastante pressão para que esse assunto fosse mais atenuado, ok? Então, estamos aí no terceiro ponto, discutindo um pouco essa questão dos combustíveis fósseis, que tem uma importância muito grande no mundo, né? Nós vivemos a era dos combustíveis fósseis ainda. Ok, e 1,5 graus agora do Acordo de Paris é o quarto ponto, esse é o chamado assim, limite seguro, né, das mudanças climáticas, se é que existe uma segurança com esse valor, né, mas é considerado aí o limiar do aumento da temperatura média da Terra, né, global, que temos para atingir até o final do século, para evitar as consequências da crise climática de uma forma mais intensa, provocada pela ação humana, ação antropogênica, né, por causa crescente aí das emissões de gases de efeito estufa na atmosfera. Então essa é uma taxa que é medida em referência aos níveis pré-industriais, né? Lá 1850, por volta disso, a Revolução Industrial não foi só num ano, né? Foi num período. E a partir de quando as emissões, né, dos combustíveis fósseis começaram a aumentar significativamente no nosso planeta. Então 1,5 graus, né, já tem sido colocado como um limiar, né, aceitável, tolerável, nesse contexto. Então, em Sharm el-Sheikh, no Egito, né, era esperado alguma definição sobre o pico das emissões globais, né, de gases de efeito estufa que precisamos atingir no máximo até 2005 para garantir, né, o máximo de emissões e daí para frente as reduções cada vez mais intensas, esse que você ambiciona, né, para garantir que o aquecimento do planeta não ultrapasse esse limite de 1,5 graus até 2100, até o final do século. Parece tão longe, mas as ações têm que ser feitas para que depois haja tempo, haja margem de manobra para podermos promover a mitigação e a adaptação. Estamos vivendo isso nesse momento, né? Ok, mas para chegar lá, né, segundo o IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, mais uma sigla, né, IPCC, precisamos reduzir as emissões globais pela metade até 2030, veja só, e até 70% até o ano 2050, algo que somente será possível se atingirmos aí, né, um limite e depois começarmos gradativamente a implementar ações concretas para pôr em prática planos que sejam eficazes nesse sentido. Então as discussões aí da COP, né, não chegaram muito a um consenso sobre isso, mas hoje existe esse limiar de 1,5 graus até no máximo 2. 2 já começa a ser um valor, né, perigoso, digamos assim. Então 1,5 graus é meio que consenso, mas ainda existem alguns pontos meio complicados, né, que os países colocam uma ou outra, né, observação, um ponto de vista, né, traz uma contribuição que às vezes complicam um ou outro aspecto relacionado a essas definições. Não esqueça, né, que esse nosso vídeo faz parte do aquecimento da Jornada do Crédito de Carbono, um evento nos dias 28, 29 e 30 de novembro, agora, né, 2022, a partir das 19h30, que é um evento no qual eu vou te mostrar o caminho para você faturar alto nesse mercado bilionário de crédito de carbono, mesmo começando do zero. Será 100% online e 100% gratuito. Esse nosso vídeo aqui visa também divulgar esse importante evento. E não se esqueça de se inscrever. Se inscreva aqui no link da bio. Perfeito? Ok. E vamos agora para o nosso último ponto, o financiamento de 100 bilhões. O nosso último ponto desse nosso vídeo é acerca da COP27 no Egito. Como parte do Acordo de Paris, então, os países desenvolvidos prometeram aos países em desenvolvimento dar 100 bilhões de dólares por ano a partir de 2020 para ajudá-los a se preparar para as mudanças climáticas, mitigação e adaptação. Apesar dessa promessa, né, essa meta não vem sendo cumprida, esse objetivo não tem sido, né, colocado em prática
havia uma expectativa de negociações mais claras, concretas na COP27 e que isso pudesse selar alguma medida mais imediata no sentido de obter esse financiamento grandioso, importante, necessário, né, para a mitigação e adaptação climática. Porém, praticamente nenhum avanço mais significativo foi dado na COP27 e a promessa ainda segue, né, essa promessa, né, dos países desenvolvidos mais ricos, promessa que foi já feita há bastante tempo, né, ainda segue sem uma definição mais clara, mais objetiva. Então, temos aí a repercussão dos principais pontos da COP27, né, que eu trouxe aqui para vocês, para que vocês possam conhecer melhor os desdobramentos dessa conferência importante. E nós vamos continuar repercutindo, continuar discutindo, né, nos nossos vídeos, nas nossas matérias aqui, outros assuntos igualmente importantes para que a gente possa avançar cada vez mais nessa temática e você possa atuar, né, nesse importante mercado. Esse é o nosso objetivo, né, para que muitos colegas possam, né, atuar, ser profissionais atuantes, né, nesse mercado de crédito de carbono, nos projetos de mitigação e adaptação, nas mudanças climáticas de uma forma geral. Ok? Deixo aqui meu grande abraço desde Rondônia, estou agora em Porto Velho, aqui, e em breve postarei alguns vídeos também sobre alguns assuntos bem técnicos, né, da área florestal aqui da região norte do Brasil. Um grande abraço e nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá!